E para trazer um alerta aos pais e responsáveis, dar mais detalhes sobre os principais acidentes que podem ser preveníveis nessas férias escolares, a gente recebe aqui no estúdio do Papo Saúde, Dr. Kit Rola, que é diretor do SAMU Fortaleza. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado e estou à disposição para responder as perguntas sobre esse tema tão importante durante o período de férias escolar, que aumenta a incidência de acidentes domésticos e em locais de passeio, né, das férias, com crianças. Doutor, são quedas, desidratação, insolação, queimadura, choque elétrico. Os riscos são vários. Qual é o cuidado que os pais e responsáveis devem ter com as crianças nesse período em que elas ficam mais tempo em casa e também, né, os pais, alguns não estão de férias, não podem estar com os filhos o tempo inteiro. Qual o cuidado que se deve ter, primeiro no ambiente doméstico? Então, as crianças de férias aumentam o tempo em casa, né, o período que elas permanecem em casa. E aí o importante é ter um adulto com vigilância permanente sobre essas crianças, né? Criança, ela às vezes não tem noção do perigo que ela está correndo, então ela coloca o dedo na tomada, ela pega numa panela quente, ela pode pular da janela, ela não tem noção do perigo que ela corre, né? Então, supervisão de um adulto permanente, isso é fundamental, né? Os acidentes domésticos, eles acontecem na sua grande maioria na cozinha. A cozinha da casa é uma área perigosa. Por quê? Porque tem panelas quentes, né, com óleos quentes. Então, primeira dica importante, não deixe o cabo da panela para fora do fogão. Que a criança, muitas vezes, ela, na tentativa de tentar ver o que tem dentro da panela, ela puxa pelo cabo e a panela vira sobre ela. Com o líquido quente. E ela tem essa queimadura extensa, às vezes do corpo inteiro, né? Então, cabo de panela sempre para dentro do fogão, tá certo? Tomadas em casa, se puder, fechadas, né? Tem aquelas tapa-tomadas que você compra e coloca. Se tiver piscina em casa, essa piscina tem que estar permanentemente fechada, ou com tela, ou com grade, né? As crianças, elas são atraídas aí por água e fogo, né? São duas coisas que atraem muito criança. Então, piscina é um local que acontece muitos acidentes, né? Então, é importante que a piscina, ou do prédio, ou a piscina da casa, ela esteja permanentemente fechada, com grades ou com telas, né? Se a criança for para a piscina ou para qualquer local, clube, enfim, mar, ele tem que usar aquelas boias, né? E aí tem uma dica importante, aquelas boias circulares, elas são muito perigosas, porque muitas vezes a criança vira e não consegue voltar à posição. E acaba a boia provocando o afogamento da criança. Então, quais são as boias que são recomendadas hoje? Colete, aquele coletezinho que veste, e aquelas de braço, tá certo? Que a criança consegue flutuar sem ter o risco dela virar e ficar afogada sem conseguir retornar ao seu corpo, tá? Então, é importante que os pais usem sempre essas boias, mas as boias recomendadas, né? As boias que não trazem perigo de afogamento. Supervisão direta, claro, se fora da água já precisa de uma supervisão, dentro da água tem que ser mais intensa ainda, não tirar o olhar da criança quando ela está na água. Ela pode soltar a boia, escorregar, outro coleguinha pode pegar e afogar. Numa brincadeira. Numa brincadeira, né? Então é importantíssimo a vigilância de um adulto quando a criança está na água. Essa vigilância, doutor, também pode prevenir quedas, né? A gente está ressaltando aqui porque no IJF, que é o principal hospital aqui, nesse sentido, né, de receber trauma,
São 550 novos casos todos os meses, em média, de fraturas em braços, pernas e até mesmo traumatismo craniano em pessoas de 0 a 14 anos, né, nesse público infanto-juvenil. E essas quedas, elas podem acontecer da escada, né, de qualquer local em casa ou em momento de passeio. Perfeito. Então, queda é um importante fator de fraturas, né, de lesões em crianças. Que né? podem deixar sequelas permanentes. Permanentes. E essa queda ela pode levar a traumas, por exemplo, craniano, bater a cabeça no chão, que aí é muito mais grave do que uma fratura de membro, né? Fratura de crânio, fratura da coluna, né, do pescoço. Então é muito importante essa prevenção. E aí ela pode ser tanto dentro de casa, mas também fora de casa. Né? Aquelas escadas, colocar a proteção que fecha a escada. Nos prédios hoje, né, tem áreas de playground, né, parques, então tem que ter cuidado para a criança não cair. Tem que, mais uma vez, reforçando, supervisão direta, contínua. Quanto menor a criança, mais necessária essa vigilância. Né? E, claro, hoje tem alguns brinquedos, bicicletas, né, que aumenta ainda essa chance de quedas e traumatismos. Tá? Patins, patinetes. Patinete, skate, né? Skate também pode trazer quedas com traumatismos cranianos que são graves, né? São traumas que podem levar, inclusive, a óbito, tá? Ou deixar sequelas irreversíveis. Nesse quesito, os equipamentos de proteção são grandes aliados. Então, capacete, cotoveleira, joelheira, luvas, né? Quando a gente pensa nesses divertimentos, nessas diversões mais de alta velocidade, tem que ter esses equipamentos de proteção individual, né? A gente lembra muito do capacete porque a cabeça é o que preocupa, mas as lesões com o joelho, cotovelo, as mãos também são muito frequentes, né, e causam às vezes lesões graves, com amputações de membro, amputação de dedo, né, deixando sequelas irreversíveis. Dr. Kitt, em caso de queimadura, rapidamente a criança colocou um prego na tomada, o que o pai deve fazer? Como salvar o filho dessa situação? A queimadura, choque e o choque elétrico, né, são situações graves, né, que pode levar inclusive a óbito também. No caso especial da queimadura, o agente causador mais comum é líquido quente, líquido aquecido, né? E aí é importante, se acontecer, o ideal é prevenir, mas se acontecer, saber o que fazer também antes dessa criança chegar no hospital. Então, apenas lavar com água, temperatura normal, não precisa ser água gelada, abundantemente. Pode lavar, para resfriar na realidade o local que está sendo queimado. A gente, quando queima, ela penetra na pele, né, e muitas vezes ela chega às camadas mais profundas da pele, tá certo? E aí forma bolhas, queimadura de 2º grau, por exemplo, forma bolhas, né? Queimadura de 1º grau fica só avermelhado ali na epiderme, que é a camada mais externa. Ou pode chegar às camadas mais profundas, dependendo do agente causador. Por exemplo, produtos químicos, eles normalmente são graves porque penetram mais facilmente na nossa pele, são cáusticos, né? E aí é mais difícil reverter, porque na realidade quando a gente pede para lavar, o objetivo é interromper o processo de queimadura. É resfriar aquela área que está queimada, tanto que o ideal é a gente orientar da seguinte forma: lave até parar de doer. Porque quando você sofre uma queimadura, você às vezes lava ali só um pouquinho, mas continua doendo o local, significa que o processo de queimadura continua. E aí, enquanto está doendo, está aumentando a profundidade dessa queimadura. Então, lavar abundantemente não é só para limpar. As pessoas acham que é para limpar e não ter infecção. Não.
é para resfriar o local queimado e evitar que essa queimadura seja mais profunda, deixe cicatriz, deixe às vezes lesões graves, por exemplo em mãos, né? Pode causar lesões que vai comprometer depois o movimento dos dedos, das mãos. E no caso do choque, como que os pais podem agir para tirar o filho e não receber também a descarga elétrica? Choque é importantíssimo não tocar na criança enquanto ela está energizada. Então a coisa mais importante é ou desligar a fonte de energia antes de tocar, porque senão você também vai receber desligar o choque. Tudo do disjuntor, por vai exemplo? Vai lá na chave geral, desliga, ou se não tiver próximo, não lembrar onde é, tem que afastar aquilo que está causando o choque ou a criança com um objeto não condutor de energia. Borracha, madeira, que não conduz energia para ele. Cabo de vassoura. Cabo de vassoura, né? Você pode afastar o fio, por exemplo, que esteja ali, uma extensão que está na casa que causou o choque. Se for tentar pegar a criança ainda energizada, você também vai receber a corrente elétrica e vai sofrer o choque junto com a criança. Então, tem que primeiro ou desligar ou afastar com um objeto não condutor de energia antes de tocar na criança. Outro risco, doutor, de acidente doméstico podem ser aqueles líquidos de limpeza, produtos de limpeza ou tóxicos que a gente costuma guardar em casa. As crianças são muito curiosas, vão abrir um armário e podem ingerir aquele líquido sem ter dimensão do perigo. O que acontece é que às vezes a gente engana as crianças. A gente coloca produtos de limpeza dentro de um recipiente de refrigerante, por exemplo. De uma garrafa PET de Coca-Cola, de Guaraná. E às vezes a cor é atraente, é uma cor rosa, é verde. Então não fazer isso, né? Então, primeira coisa, o ideal de guardar material de limpeza, veneno, é longe do alcance de criança, de preferência alto e fechado, né? Não é embaixo da pia, que é o local onde a criança tem acesso. Então o ideal é alto e, se possível, fechado, né? E não colocar em recipientes que elas são acostumadas a beber. Se você coloca um detergente, um desinfetante, uma água sanitária dentro de uma garrafa de refrigerante, a criança vai automaticamente colocar na boca, porque ela está acostumada a fazer isso, né? Então, na realidade, a gente acaba provocando involuntariamente a intoxicação dessa criança, né? Outra coisa importante, pessoal, insetos, né, em casa que pode trazer escorpião. Hoje, a picada de escorpião, ela é a mais frequente dentro do Ceatox ali no IJF, tá certo? E por que tem escorpião? Normalmente, aonde tem escorpião, tem baratas, porque o escorpião se alimenta de barata. Então, se você eliminar a barata da sua casa, provavelmente não vai ter escorpião, né? Então, é muito importante eliminar esses insetos, principalmente a barata, né, para evitar que tenha escorpião na sua casa. Doutor, nesse período de férias, as famílias costumam ir à praia e, para evitar o desaparecimento da criança se perder dos pais, é importante colocar alguma identificação? Isso, é importantíssimo. Primeiro, se o local tiver um guarda-vida, um salva-vida no local, se identificar, né, ir até ele, explicar mostrar a criança, dizer que essa pessoa vai estar ali ajudar em qualquer situação de dificuldade, né? Se possível, identificar com pulseirinhas, né, com o nome da criança, tá certo? E mais uma vez, a vigilância é importante. Mas eu queria aproveitar e orientar também, nós estamos num período de altíssimo calor, né? Altíssimo calor. Então, risco de insolação. Hidratação é importantíssimo. Hoje tem garrafinhas térmicas, dá para você estar com ela 24 horas, né? Protetor solar em crianças é muito importante.
Criança não gosta muito do protetor passar no corpo, mas hoje tem camisas, né, de proteção UV que você consegue resolver isso de uma maneira bem tranquila. Então, se possível, usar boné, usar essas camisetas que protegem contra a insolação, contra os raios solares, né? Vigilância, se tiver um salva-vida, cuidado, o mar é muito perigoso, né? O mar não é igual a uma água parada, o mar muitas vezes tem correntes aí que levam a criança e desaparece rapidamente, então de preferência ficar em locais que não tenha ondas, né? Locais ali que tem mais aquelas calmos. piscininhas, né? Que formam aquelas piscinas, não entrar mais do que até a cintura na água. Então é importante orientar sempre as crianças e estar sempre próximo, né? Não deixá-las sozinhas, porque o afogamento é outra situação muito grave que muitas vezes a mortalidade é intensa, porque quando ele se afoga, falta oxigênio no cérebro, e ele para de respirar, para o coração, e muitas vezes quando ele é resgatado já está em parada cardiorrespiratória. Na praia tem também o risco da queimadura por água viva. O que fazer se acontecer esse acidente? A água viva, ela elimina uma substância. E aí você pode usar de maneira artesanal o vinagre, tá certo? Que consegue neutralizar a ação da água viva. Mas se você não tiver, é difícil você ter um vinagre na praia, lavar abundantemente, tá certo? Lavar com água corrente mesmo, até que chegue no local para receber o atendimento médico. E se acontecer algum acidente também, não demorar para procurar o socorro, ir direto ao hospital mais próximo, ou então ligar para o próprio SAMU para ter alguma orientação de socorro, né, de primeiros socorros. A primeira providência é pedir ajuda, né? E a ajuda que vai realmente salvar é o 92, é o SAMU, né? No período de férias, nós estamos com motolancers na Praia do Futuro. Então, feriados e períodos de férias, a gente tem motos circulando na Praia do Futuro. Um programa que a gente iniciou no último período de férias e que vai continuar, vai ficar permanente. Então, a partir agora de dezembro, a partir de dia 1º, esse final de semana, já vai ter motolancers na Praia do Futuro, exatamente para agilizar esse início do atendimento. E aí a motolância, ela pode, se necessário, transportar, pelo rádio ela aciona uma viatura nossa. Dr. Kitt, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos e orientações. A gente deseja, né, umas felizes férias e com segurança total. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um tema tão importante que é prevenção de acidentes em criança, que é uma faixa etária que tem uma alta incidência e no período de férias aumenta ainda mais. Obrigada. O Papo Saúde de hoje fica por aqui.